E ao vivo agora pela internet, vamos à nossa conexão Piauí-Portugal. Vamos conversar com a jornalista piauiense que está morando na região da Grande Lisboa, Carliete Nunes. Oi, Carliete, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio, obrigada. Carliete, Portugal iniciou um toque de recolher. Conta mais detalhes para a gente. Pois é, na segunda-feira, 2 dias atrás, teve início um novo estado de emergência aqui em Portugal, mas com uma novidade, Lívio, um toque de recolher. Isso nunca tinha acontecido antes, nem na primeira onda de coronavírus. O que acontece? Durante a semana, das 11 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte, é proibido transitar na rua, se deslocar, enfim. No fim de semana, Lívio, fica um pouquinho mais rígido. As pessoas são obrigadas a estar em casa de 1 hora da tarde até as 5 da manhã do dia seguinte. Claro que existem exceções, se houver necessidade de levar alguém ao hospital, uma situação de emergência e tudo. Agora, Lívio, o interessante é que mesmo com essa regra, quem descumpre não é obrigado a pagar nenhuma multa ou tem algum tipo de penalidade. Caso as forças de segurança encontrem as pessoas perambulando na rua nesses horários de toque de recolher, elas serão reconduzidas para as suas residências. Essa, por enquanto, é a única punição para quem não respeita o toque de recolher. Esse é só um exemplo, Lívia, da situação que está aqui em toda Portugal. Aliás, toda Portugal não, toda a Europa. Casos aumentando de forma assim descontrolada em muitos países, inclusive aqui em Portugal. A quantidade de casos dessa segunda onda e mortes já ultrapassou em muito a primeira onda lá de março. Nossa, ainda falando sobre essa questão do coronavírus na Europa, países estão iniciando, na realidade, um abate em massa de visons, aqueles animaizinhos que são fofinhos, bonitinhos e que infelizmente ainda são criados para perderem suas peles para casacos, não é isso, Carliete? Por que a Europa está abatendo os animais? É isso, Lívia. Os visons, para quem não sabe, como você falou, são mamíferos, tem uma pele muito macia, que é utilizado pela indústria da moda na fabricação de casacos de pele. Por si só, isso já é um absurdo. Tem 2 países aqui na Europa que têm grandes criadores de visons, que é a Holanda e a Dinamarca. Qual é a questão? Foi identificado nas últimas semanas surtos de coronavírus nos locais de criação desses animais. E aí, fazendo um estudo mais aprofundado, descobriram que grande quantidade de visons com coronavírus. Qual é a grande questão? Esse coronavírus que foi identificado nos visons tem um alto índice de transmissibilidade entre os animais e os humanos. Os visons são particularmente mais suscetíveis a pegar coronavírus. Você já deve ter visto, muita gente já deve ter acompanhado situação em que outros animais também são identificados com coronavírus, mas os visons são particularmente importantes pelo seguinte, Lívia. Além da questão da alta transmissibilidade entre animal e ser humano, os cientistas identificaram que o coronavírus nesses animais sofreu uma mutação. E uma mutação numa proteína que tem no coronavírus chamada proteína spike, que é exatamente a proteína utilizada pelo vírus para se prender nas células dos seres humanos e aí entrar no corpo humano e fazer o estrago que a gente já conhece. Sim. Qual é a grande questão, Lívio? A grande maioria das vacinas que estão sendo produzidas contra o coronavírus, elas têm o objetivo de destruir essa proteína spike. Mas se há uma mutação da proteína presente nesses animais, isso pode sim comprometer e muito a eficácia da vacina. Por conta disso, eu vou pedir para que o Rafael mostre as imagens e avisando que elas podem ser muito fortes para algumas pessoas. Por conta dessa situação aí bem complicada e preocupante, a Dinamarca e outros países, a Holanda também, decidiram abater toda a criação de visons do país. São milhares de animais que foram abatidos no início dessa semana. Na semana passada, o governo já havia anunciado que iria abater esses animais, e essa semana eles cumpriram. Todos os animais estão sendo abatidos e enterrados em áreas militares, Lívio. Que absurdo, né? Imagens muito fortes que realmente nos chocam, mas sem nem o que dizer, Carliete. Vamos esperar com bastante otimismo de que a situação vai ser
controlada e que realmente nós não possamos nos livrar das consequências do coronavírus, causando um outro crime ambiental. Não é o que nós esperamos, queremos realmente conviver em equilíbrio com a nossa natureza. Carliete, o que acontece se Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, que realmente está sendo apontado como derrotado nas eleições presidenciais de 2020, se recusar a sair da presidência, no caso? E qual a possibilidade disso acontecer? Já se fala sobre isso concretamente na Europa? Pois é, Lígio, dando continuidade à novela Eleições nos Estados Unidos e Donald Trump, passada a turbulência da votação, Sim. a apuração que ainda não terminou, mas já se sabe o resultado, Biden foi anunciado como vencedor. Agora a discussão que se faz é que Donald Trump se recusa a aceitar o resultado das eleições e provavelmente se recusará a sair da presidência. Nossa, que situação. Ele que já deu mostras de que pretende fazer isso e não está aceitando o resultado da eleição. Lívio, o que se discute agora, uma coisa as pessoas precisam ter em mente, é que de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, ao meio-dia do dia 20 de janeiro de 2021, encerra o mandato de Donald Trump. E nesse dia, necessariamente, é preciso dar posse a um novo presidente. Sim. Guarda essa informação. Além disso, o que se discute é o papel das forças de segurança dos Estados Unidos nesse processo. Por quê? Segundo a Constituição, as forças de segurança norte-americanas têm a obrigação de proteger o cargo de presidente da República e não proteger um político específico. Sim. Ou seja, espera-se que Biden já ganhou as eleições no voto e se essa questão for judicializada e ele ganhar também na justiça, é papel sim das forças de segurança dos Estados Unidos garantir que Joe Biden assuma a sua cadeira na Casa Branca. Mas, Lívio, numa análise um pouquinho mais realista, e aí boa parte dos analistas lá nos Estados Unidos, e aqui mesmo na Europa já considera essa hipótese, é o seguinte: a transição de poder vai acontecer de forma turbulenta, mas vai acontecer. E que todo esse escarcéu que vem sendo feito, a recusa de Trump e até de alguns setores do Partido Republicano em não aceitar o resultado das eleições, faz parte de uma estratégia de Donald Trump para se manter relevante nesse momento em que Joe Biden é o centro das atenções, mas também para se manter relevante aí pelos próximos anos. Até porque não tem como deixar de considerar a grande quantidade de votos que Trump recebeu nessa eleição. Claro. Então, ele precisa ainda desses factoides para continuar se mantendo relevante na opinião pública, enfim, nos meios de comunicação, e ele está conseguindo esse espaço. Ok, Carliete, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente quarta-feira a você e até o nosso próximo encontro. Valeu. Obrigada. Tchau, garota. Boa tarde.